Boa noite mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, do verso 18 em diante. Joel, capítulo 2, do verso 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra. Regozijam-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verde, as árvores estão dando seus frutos, as figueiras e as videiras estão carregadas. O Senhor de Sião, ó povo de Sião, alegre-se, regozija-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue. E antes que venha o grande e temível dia do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, a certeza de que o Senhor fala por meio da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa hora, que ela abra caminhos, que ela traga cura a feridas, que ela transforme o nosso coração de maneira que o agrade, ó Pai, e que ela gere vida vinda dos céus. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor me use pela Tua misericórdia como Teu instrumento nessa hora, para que a Tua palavra seja pregada e o Teu Espírito age em nosso meio. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vendo esse precioso livro de Joel. E hoje mesmo eu estava comentando com a minha esposa, com a Juliana, o seguinte: a gente estava voltando de Rianápolis e eu disse a ela assim: nossa, eu estou achando esse livro de Joel fera demais. Eu não achei que esse livro fosse tão legal assim. Rapaz, mas esse livro é melhor do que eu imaginava. É muito legal. E eu tenho percebido como esse livro é precioso, como o que nós podemos aprender aqui é algo assim extraordinário. Joel, um profeta do Senhor, que foi chamado pelo Senhor para denunciar o pecado do povo. O povo estava indiferente contra Deus, o povo estava relapso contra Deus, o povo estava tão somente religioso, uma religiosidade vazia, um arrependimento, um rasgar de vestes, mas não um rasgar de coração. A adoração era ritualística, mas ela não era verdadeira, ela não era sincera, ela não era honesta.
Então Deus faz o seguinte, Deus derrama a sua mão de ira sobre o povo. Ele manda uma praga terrível de gafanhotos. E como eu disse no capítulo 1, ele manda ou 4 tipos de gafanhotos diferentes, que a Bíblia vai nos narrar que veio o primeiro, destruiu um pouquinho, veio o segundo mais um pouquinho, veio o terceiro mais um pouquinho, veio o quarto e regaçou com tudo. Não sobrou mais nada. Ou 4 fases do mesmo gafanhoto. Ele era filhotinho, começou com uma praguinha, depois ele foi crescendo, fez outro negócio, fez esse terceiro, até que ele ficou grandão e rebentou com tudo. A gente não sabe, não dá para saber, mas o fato é que se tratava de gafanhotos mesmo. Aconteceu uma cena engraçada essa semana. Uma pessoa que veio aqui na igreja no domingo que eu preguei sobre esse texto do capítulo 1, me procurou, estava passando pela rua e falou assim, pastor, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui na igreja tal, e o pastor estava pregando sobre aquele negócio dos gafanhotos lá de Joel. E foi no dia seguinte, eu veio aqui no domingo, na segunda. E eu fiquei assim, gente, não é possível, esse homem deve estar doido. Porque o homem falou, pastor, que aqueles gafanhotos era tipo de demônio. E ele falou que o gafanhoto 1 era um demônio de não sei o quê, o gafanhoto 2 era demônio de não sei o que lá. E ele fez até uma hierarquia de demônio, chefes de demônio. Ele deu uma aula de como funciona o inferno. Primeiro general, tenente, soldado e tal, e começou a explicar esse negócio. E eu falei, ele fez isso tudo só com aquele texto de Joel? É. Rapaz, esse cara é criativo pra caramba. Você não pode negar isso não. Criatividade ele tem. Meu irmão, a gente precisa olhar para a Bíblia e simplesmente ver o que ela fala para a gente, sem mistificar ela. A Bíblia está falando que é gafanhoto, se fosse demônio, por que não ia falar que era demônio? A Bíblia não fala demônio? A Bíblia tem medo de falar demônio? Não tem. Paulo, quando quis falar que a nossa luta não era contra a carne ou sangue, mas era contra os principados desse mundo, ele falou o quê? Exatamente isso. Ele não falou, a nossa luta é contra os gafanhotos desse mundo. Ele não usou isso. Ele simplesmente deu nome aos bois. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pode ter ouvido esse texto de outras formas ou em outros lugares, mas a palavra de Deus é simplesmente clara, e se você ler o capítulo 1, 2 e 3, você vai observar que esses gafanhotos são tão somente gafanhotos. Assim como as 10 pragas, era as 10 pragas do jeitinho que estava lá. Inclusive, uma das pragas também era de gafanhoto. Não era um demôniozão vindo e fazendo qualquer coisa. Mas, fechando a aspas, voltando ao texto, Deus envia essa praga de gafanhotos. Essa praga é terrível, ela vem, ela destrói, ela entra nas casas, ela entra nas janelas. Joel dá um roteiro de praticamente um filme de como que esses gafanhotos vão funcionando, e a gente vai lendo e a nossa imaginação vai fluindo. E esse negócio vai destruindo tudo que vê pela frente. E Joel pega aquilo ali e mostra, olha irmãos, ele fala para o povo de Deus, isso aqui é a aplicação do juízo de Deus, e o grande e terrível dia do Senhor vai ser assim para pior. Vai ser desse jeito aqui, vai ser essa coisa terrível, tenebrosa que nós estamos vivendo aqui. Por isso, Joel diz, do capítulo 2, na sessão anterior que nós já lemos, diz o seguinte, arrependam-se, rasgam o vosso coração e não as vossas vestes. Não seja religioso, não seja ritualístico, mas se apresente de coração completamente ao Senhor. E aí, depois que ele faz esse apelo, se você voltar aí um pouco, do verso 17 em diante, ele diz para o povo fazer uma oração dizendo o seguinte, poupa teu povo, Senhor, não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Isso mostra que aquele povo de fato orou a Deus, rasgou o coração diante de Deus, pediu perdão a Deus para aquilo que eles estavam fazendo. E aí, nós temos a consequência disso. É a resposta do Senhor. E aí? Deus chamou Joel, mostrou para Joel e para o povo como era terrível a mão da ira do Senhor, chamou o povo ao arrependimento, o povo arrependeu, e agora, o que Deus vai fazer? Essa é a pergunta. Olha, sabe o que Deus faz? Deus começa uma restauração linda. Deus começa uma restauração linda. Olha o que diz o verso 18.
Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Isso me mostra o tamanho da misericórdia do Senhor para comigo e com você. Eu não sei se você já ficou impressionado com uma coisa. O Evangelho do Senhor nos mostra uma realidade muito simples. A realidade é a seguinte: Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas, todos os seres viventes. Entre esses seres, Ele criou um especial, que é o homem. Fez o homem à sua imagem e semelhança, dotou ele de capacidades mentais, racionais, sentimentais, emocionais e por aí vai. Esse homem, Deus fez com que esse homem fosse responsável pela criação, cuidasse da criação, e Ele fez um teste com esse homem. Olha, eu quero que você seja fiel a mim, essa era a ideia. Eu vou pôr uma arvorinha aqui. A única coisa que você não pode fazer é comer desse trocinho aqui dessa árvore. A única coisa. Um belo dia, Eva e Adão estavam passando lá por essa árvore, fazendo o que eu não sei, porque se não era para comer, porque que estava lá perto. Apareceu uma serpente, que era Satanás, tentou, eles comeram, desobedeceram a Deus, transgrediram a lei de Deus, o pecado entrou no mundo, o homem se tornou inclinado para o mal, o homem se tornou alguém que estava afastado de Deus, porque o pacto, a relação, a aliança foi quebrada. Adão e Eva foram expulsos do Éden. A partir daí a maldição do pecado vem de homem após homem, por isso que o meu e o seu coração é inclinado para o mal. Então vem Jesus, o próprio Deus encarnado, vem à terra, paga a minha, a sua sentença por causa do meu e do seu pecado. Nós praticamos pecado, nós praticamos delitos, e Jesus vem, qual que é a sentença? Vou pagar, paga essa sentença, nos faz agora livres da ira e do juízo do Senhor. Nos coloca agora numa condição, nós nos tornamos templo do Senhor, a habitação do Espírito Santo de Deus, e agora por causa do poder do Espírito nós somos dotados e capacitados de dizer não para o pecado. Deus faz toda essa maravilha, garante uma morada eterna no céu, garante que nós vamos chegar lá, garante que a vitória é certa, garante que nós estamos chegando lá. Nós ouvimos isso. Entendemos isso, vibramos com isso, nos alegramos com isso, mas quando a gente sai daqui, a gente esquece tudo isso. A gente esquece. E aí esse Deus que nós gritamos aqui agora há pouco, eu te louvarei, eu quero estar perto do Senhor, porque prazer maior não há, mas eu vi um negócio ali legal. Aquilo ali é legal. O Senhor é legal também, mas aquilo ali é show de bola. E aí Deus faz como fez com o povo de Israel. Levanta alguém em nosso meio, levanta uma circunstância, levanta uma situação, mostra como Ele está decepcionado conosco, nos chama ao arrependimento e nós nos arrependemos. E o que eu e você esperamos desse Deus? Porque é isso que está acontecendo aqui. Sabe o que eu e você podemos esperar desse Deus? Os braços abertos de um pai que nunca abandona o seu filho. Os braços abertos de um pai que ama incondicionalmente o seu filho. Os braços abertos de um pai que não colocou qualquer tipo de condição para receber o abraço do seu filho. E eu acho isso maravilhoso, meu irmão. Eu acho isso fantástico. O Senhor não precisava responder esse povo. O Senhor muito menos precisava abençoar esse povo, mas é o que Deus faz. Deus olha para esse povo e diz assim: vocês não vão ser mais vergonha de ninguém não. Vocês são meu povo. Eu sou Deus de vocês. Estou enviando trigo, azeite, vinho, e vocês vão se satisfazer. E aí olha o que Ele diz que vai fazer com o invasor, com esses gafanhotos que vieram. Ele diz o seguinte no verso 20:
Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, de vanguarda para o mar oriental e de retaguarda para o mar ocidental. Sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Deus, como soberano governador de tudo que há e de tudo que existe, pega aquele exército de gafanhotos que ele mesmo tinha levantado como aplicação do juízo dele para aquele povo teimoso, e agora diz assim: sai daqui. Reparte aquele povo, aqueles gafanhotos, e aqueles gafanhotos são expulsos da terra, até chegar num lugar onde não tem comida, não tem nada, e eles morrem. E o exército era tão grande, que diz a palavra de Deus, que o mau cheiro chegou a eles. Do tamanho que era esse exército de gafanhoto, imagina aí um desertão, preenchido de gafanhoto morto. Que coisa terrível que deve ser esse negócio. Deus livrou eles do exército, livrou eles daquilo que estava sendo incômodo para eles, mas não só isso. Deus ainda abençoou tudo aquilo que ele havia amaldiçoado, que é a terra, os animais e as árvores e os seus frutos. Porque os gafanhotos vieram e devoraram tudo, meu irmão, não sobrou nada, não sobrou uma graminha verde, não sobrou um animal que desse leite, não sobrou nada. Uma fruta que desse, uma árvore que desse qualquer tipo de fruta. Pois bem, Deus restaura toda essa realidade. Diz o texto de Joel no verso 21, Ele tem feito grandes coisas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas, não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Você sabe o que isso me mostra, meu irmão? Que Deus é dono desse negócio aqui. Deus é dono disso aqui. Sabe o que isso me mostra também? Como eu sou burro. Quando eu penso que eu sou dono desse negócio aqui. Isso me mostra isso. Quem foi que fez com que a terra não produzisse, que os animais não produzissem, que as árvores não produzissem? Quem foi que fez isso? Deus. Como aplicação do juízo dele para aquele povo teimoso. Na medida que o povo se arrependeu, o que Deus fez? Restaurou, mudou a circunstância. O texto diz que a terra começou a ficar verdinha, os animais agora tinham pastagens, e as árvores começaram a dar fruto. Quem é que está controlando esse negócio aí, meu irmão? Hã? Deus. Por que eu e você então agimos como se fosse nós? Como se nós tivéssemos a capacidade de controlar? Por que eu e você agimos como se tivéssemos a parte de Deus, separados de Deus? Não é isso que a gente faz? Se a gente vai conversar com o irmão, e aqui isso nunca aconteceu, mas já aconteceu comigo em outra situação, conversando com o irmão, e eu falei sobre uma situação que ele estava vivendo na profissão dele, e ele falou assim para mim: pastor, eu gosto muito do senhor, mas eu quero dizer uma coisa para você. A minha vida profissional é a minha vida profissional. A minha vida na igreja, tudo bem, mas a minha vida profissional é a minha vida profissional. Aí eu falei assim: então tem um problema com a sua vida na igreja. Qual que é? Ela não existe. Como assim? Não dá, meu irmão. Você não é segmentado. Tem como você arrancar o braço do seu corpo e ele começar a continuar funcionando? Não tem jeito. Você é um ser inteiro, completo. Você é o que é, aonde você estiver. E se você está dizendo que você está cometendo erros e falhas na sua vida profissional e que isso não tem nada a ver com a sua vida na igreja, eu estou dizendo para você: a sua vida na igreja, ela não existe. Ela não é real. Ela pode ser ritual, mas ela não é real. Ela não é real. Né? Isso me lembra um exemplo, que eu já contei uma historinha boba, mas é muito legal. Certa vez o cara estava andando no muro grande, assim, do lado de cá estava o céu, do lado de cá estava o inferno. E o pessoal do céu estava gritando assim: pula para cá, vem para cá e tal, não sei o quê. O pessoal do inferno não estava nem aí para ele.
E ele ficou intrigado com aquilo, foi passando um capetinha perto e falou: ô, o pessoal de cá tá que me chama para ir para lá e vocês não me chamam de jeito nenhum, por que que é? Aí ele olhou e falou assim: não, é que o muro é nosso. O muro é nosso, você já está de cá. Você já está de cá, você não precisa. Por que você está chamando para ir para lá? Meu irmão, você precisa entender uma coisa: você é um ser inteiro, completo, diante do Senhor. Tudo que você faz reflete na sua vida com Deus, tudo, absolutamente tudo. Não tem como você chegar aqui e falar assim: Deus me perdoa, porque hoje eu falei um palavrão dentro da igreja, Deus, dentro da igreja, oh meu Deus do céu, oh meu Deus, me perdoa, Deus, me perdoa. Aí sai daqui, a boca é uma fossa, mas ele só se arrepende do que ele fez aqui dentro. Você não está entendendo. Quando Deus chamou o povo ao arrependimento, do verso 1 até o verso 18 do capítulo 2, é porque Deus estava olhando para aquele povo e estava dizendo assim: olha, vocês não estão cumprindo aquilo que eu disse que era para vocês cumprirem. Arrependam-se e rasguem o seu coração. Na medida que aquele povo rasgou o coração, sabe o que Deus fez? Veio correndo como um bom pai e abraçou e disse: eu vou te abençoar, meu filho. Eu vou te abençoar. Você sabe o que isso me mostra? Como eu tenho perdido o privilégio de ter os abraços do Senhor, de ter a bênção do Senhor, quando eu penso que eu sou dono da minha vida. Meu irmão, quando eu olho para toda a palavra de Deus, eu vejo um Deus amoroso, um Pai zeloso que deseja abençoar o seu filho. Mas eu também vejo um filho teimoso, um povo teimoso, que insiste em rejeitar o amor desse pai. O que esse pai faz? Cacete. É o que esse pai faz. Dá uma surra bem dada, chama ao arrependimento. E aí o povo arrepende, o que Deus faz? Abraça. E aí passa um tempinho, o que o povo faz? Aí o que Deus faz? Nós viemos nesse ciclo aí. E graças a Deus que Ele não desiste de nós. Graças a Deus pelas surras que Ele dá a nós. Graças a Deus pelos puxões de orelhas. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. O desejo de Deus é em te abençoar. O desejo de Deus é em restaurar a sua vida. O desejo de Deus é em restaurar seu casamento. O desejo de Deus é em restaurar a sua vida com os seus filhos. O desejo de Deus é em te fazer prosperar na sua profissão. Só que siga os princípios dele, faça do jeito dele, ande com ele. Ande com ele. Não dá, meu irmão. Não dá. Imagina a seguinte cena: você chegando diante de Deus com um amiguinho e fala assim: Deus, eu e meu amiguinho aqui vamos montar uma sociedade. Queria que você ajudasse a gente aí, abençoasse a gente. Aí Deus pergunta assim: quem que é seu amiguinho? É Satanás. É o Satanás. Você acha que Deus vai abençoar esse negócio aí? Você acha? Do fundo do seu coração, você acha? Por que nós insistimos em fazer isso então? Por que nós insistimos em fazer isso? O texto continua, a partir do verso 25. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Os gafanhotos peregrinos, o gafanhoto devastador, o devorador e o cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Quem que é o exército? Os gafanhotos, quem enviou foi Deus. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, mas nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Meu irmão, o desejo de Deus é em abençoar você, em restaurar você. Mas você continua como um porco, correndo para a lama, se sujando na lama. E ainda tem a capacidade de culpar a Deus disso. O que é pior. Muda a sua história de vida, meu irmão.
Se entrega mesmo para Deus, caminha mesmo com Deus, abandona mesmo o seu pecado, inclusive aquele de estimação, que você está cuidando, já tem tempo dele. Abandona ele, muda a sua história de vida, que a sua face reflita a Cristo. A pergunta é, você tem refletido Jesus? Quando a sua esposa te olha, o que ela vê? É Jesus ou é Satanás? Quando o seu esposo te olha, o que ele vê? É Jesus ou é Satanás? Quando o seu patrão te olha, quando os seus empregados te olham, arrependa-se do seu pecado. Desfrute da bênção do Senhor. Joel ainda usa a bênção continua, como diz o outro. Deus abençoa a parte terrena, a parte física, aquilo que havia sido roubado pelos gafanhotos. Mas como prenúncio desse grande e terrível dia do Senhor, Deus fala o seguinte: olha, eu vou derramar o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Nos últimos dias eu vou enviar sobre vocês o meu espírito. E deixa eu falar um negócio para vocês, isso já aconteceu. Isso já aconteceu, está narrado lá no livro de Atos. Inclusive o apóstolo Pedro diz: olha só, está vendo o derramado do Espírito Santo que veio aqui sobre nós? É sobre isso que Joel estava falando lá atrás, está lá em Atos capítulo 2. Os últimos dias já começaram, sabe o que significa? Primeiro, que o Espírito Santo já está aqui entre nós. Ele já foi derramado sobre nós. Não há mais distinção. Para falar com Deus agora não precisa ir no profeta. Para adorar a Deus agora não precisa ir no sacerdote. Para ter alguém reinando sobre si não precisa ter o rei de Israel. Porque tudo isso agora foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso rei. Por causa disso, agora nós temos acesso direto ao Pai, porque o Espírito de Deus habita em nós, foi derramado sobre nós. Sobre quais de nós? Sobre todo mundo. É isso que o texto está dizendo quando fala que os velhos, os jovens, os servos, as servas, todo mundo, de toda espécie de lugar, de toda classe social, de qualquer lugar que possa ser, foi derramado sobre esse o Espírito Santo de Deus. Foi derramado sobre esse o Espírito Santo de Deus. Os últimos dias foram inaugurados. Isso aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. E agora você sabe quando que Jesus pode voltar? A qualquer momento. Qualquer momento. Nós já estamos nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Mas o texto diz que vai ter algumas coisas que vão acontecer. Olha só o que diz a partir do verso 20. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Sabe quem falou isso? O próprio Jesus, no livro de Marcos, capítulo 13, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. O apóstolo João também fala isso em Apocalipse 6. O que ele está dizendo é o seguinte: esse dia, ele vai vir ainda. O dia terrível vai vir ainda. O grande e terrível dia vai vir ainda. Ele vai acontecer ainda. Porque Deus já restaurou a sua sorte. Deus já derramou do seu espírito. E agora só está faltando Ele completar essa obra. Que é o dia que nós não seremos mais humilhados pelo Senhor. Aliás, nós não seremos mais humilhados por outras nações. Nós não seremos mais humilhados. Esse dia é terrível. Alguém me perguntou essa semana: pastor, o que significa esse sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol em trevas, lua em sangue? O que significa isso? Significa que é só uma narrativa de que vai ser um dia terrível. Aliás, aconteceu na história já na Idade Média, um pouco antes disso, pensou-se que quando o sol se tornasse trevas era porque Jesus estava voltando. Recentemente agora teve um eclipse solar, né? Aqui no Brasil não foi possível ver de maneira nítida, mas já aconteceu outras vezes aqui. Pelo menos eu lembro de pequenininho, lá em Brasília, o pessoal pegando óculos daqueles papel celofone, aqueles negócios assim, para a gente ficar pondo no sol assim.
e vendo. Eu sei que eu era pequenininho quando aconteceu esse negócio, e eu vi. Parece que agora é em 2060 e não sei quantos que a gente vai acontecer para a gente ver. E aí, em determinado momento da história antiga, aconteceu que o sol se tornou em trevas. O que o pessoal pensou? Jesus está voltando? Perna para quem tem, meu amigo. Agora lascou, o trem vai acontecer mesmo. Eu queria que isso acontecesse com a gente. Fundo do coração. Como assim? Ter um eclipse? Não. Que a gente passasse um susto bem passado, assim. Sabe? Tipo assim, Jesus está vindo, assim. Você ter a sensação certa que, cara, é hoje. Jesus está vindo e é hoje. Jesus está vindo e é hoje. Como que eu sei disso? É porque Deus já derramou do Espírito dele. Os últimos dias já estão inaugurados. A bênção dele já aconteceu. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já deu vida. Ele já disse que preparou até umas casas para nós lá. E agora o bicho vai pegar para o nosso lado. E Jesus, de repente, pelo menos a gente tem a sensação de que é agora. Eu queria demais que a gente passasse esse susto. Para ver se isso chacoalhava o nosso coração. Ver se isso chacoalhava o nosso coração. A gente precisa ser chacoalhado pelo Senhor, meu irmão. Nós somos meia boca. Nós somos meia boca. A gente precisa ser inteiro para Jesus. A gente precisa ser inteiro para Jesus. O texto termina dizendo o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: o que ele diz agora, portanto, é o mesmo que se declarasse que, se os homens invocassem o nome de Deus, seria encontrado vida no túmulo. Aqueles que parecem mesmo estar em desespero, e de quem Deus parece haver retirado toda a esperança de graça, se invocarem o nome de Deus, serão salvos. Como o profeta declara, ainda que estejam em um tão grande desespero, em um tão profundo abismo, será salvo. Será salvo. Paulo usa essas mesmas palavras lá em Romanos, como a gente viu no texto, no início desse culto. Amados irmãos, Deus é um Pai de braço aberto, pronto a te abençoar, pronto a te salvar, pronto a te redimir, pronto a te guardar. E o próprio Espírito Santo dele convence a gente do mal. E às vezes nós estamos convencidos do mal de fato, mas nós vivemos de maneira tão negligente, nós vivemos de maneira tão superficial essa relação que nós temos com Deus, que quase que não parecemos que de fato conhecemos a Jesus Cristo. Olha para o seu coração e responde a seguinte pergunta: você se parece com Jesus? Você se parece com Jesus? Porque senão, está em tempo. Clama por Ele, grita por Ele, berra por Ele. Esse texto aqui dá a ideia de que no último dia, quando Jesus estiver vindo, quando o desespero tiver tomado conta das pessoas, quando o cara estiver lá no mais profundo abismo, ele pode dizer assim: Senhor, e ele será salvo. E ele será salvo. Pastor, mas esse negócio é fácil demais, eu sei. Eu sei que é fácil, mas por que fazer é tão difícil? Eu falei, não sei, acho que é por causa da gente mesmo, a falta de sem vergonhice do nosso coração. Eu e você precisamos ter certeza, meu irmão, o dia do Senhor está vindo, esse dia é terrível, e o desejo do Senhor é em te salvar, é em te abençoar. Arrependa-se do seu pecado. Clame pelo Senhor, grite pelo Senhor. Seja o Senhor na sua casa, na sua profissão, na sua relação, aonde você estiver.
Não vem com esse papo furado de que, não, a minha vida na igreja... Lembra de quem que é o muro, né? Você lembrou de quem que é o muro aí? Toda vez que você pensar assim, não, a minha vida profissional é só eu que faço. Você lembra de quem que é o muro. Você fica esperto de quem que é o muro. Não, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço, eu não sei se eu mudo, eu não sei se eu largo, eu não sei se eu... Você lembra de quem que é o muro. Lembra de quem que é o muro. Assume esse negócio, rapaz. Assume essa condição. Eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu falo sobre Ele, eu vivo para Ele e eu vou refletir a Ele. Assume essa realidade. Haverá perseguição por causa disso? Com certeza. Mas saiba que você é mais do que vencedor. Saiba você que no dia terrível do Senhor você será salvo. Quando o juízo do Senhor vier sobre a terra, ele não te alcançará. Então grite pelo Senhor. O Senhor é misericordioso, com o quebrantar de coração, e isso é uma das coisas mais espetaculares que eu vejo na palavra de Deus. O Senhor é misericordioso com o quebrantar de coração, mas a ira fulminante dele vem sobre aqueles que são falsos. O que eu estou dizendo com isso, meu irmão? Não adianta você parecer crente, não adianta você parecer cristão, não adianta você parecer, você precisa ser. Você precisa ser. Não dá para parecer, que enquanto você estiver parecendo, se você for de fato filho de Deus, você fica esperto que a lapada do Senhor vai vir, bem dada, vai vir bem dada. Se você não for, aí você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Lá na frente você vai ver onde é que esse trem vai dar. Mas não pareça, seja. Deus deseja nos abençoar e cuidar das nossas necessidades. É isso que Ele está fazendo com o povo aqui. O povo se arrependeu e Deus logo de imediato disse assim, olha, não se preocupem. Eu vou repor aquilo que vocês perderam em anos de colheita. Eu vou satisfazer vocês de maneira que vocês não sentirão falta de nada. É essa mesma promessa que Jesus fala lá no Sermão do Monte, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos e que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, porque quem cuida de nós é Deus, porque é Ele que é dono de tudo. De tudo que você ouviu nessa noite aqui, uma coisa você tem que sair daqui sabendo: Deus é dono de tudo, e você não é dono de nada. Deus é dono de tudo e você não é dono de nada. Que é isso, pastor? Tem uma escritura lá que está meu nome nela. Eu tenho um documento do carro lá que está meu nome nele. Você é apenas mordomo. Você apenas administra aquilo que o Senhor te deu. Porque o dia que Ele quiser, Ele só faz assim, ó. Acabou. Entregue seu coração ao Senhor. Deus não é um Deus mau, meu irmão. O desejo de Deus é em nos abençoar. A promessa de Deus é de restauração completa. A restauração de Deus começa aqui de fato. Nós experimentamos alguma coisa do que Deus vai fazer em nós. Mas ela vai ser completa. Haverá um dia em que Deus irá completar a sua obra. Haverá um dia em que nós estaremos completamente livres do pecado. Haverá um dia que nós habitaremos num lugar onde não há choro, não há lágrima, não há dor, não há ciúme, não há mentira, não há nada dessas coisas que atormentam o nosso coração. Não há doença, não há nada. É só alegria, paz e amor. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa dele. O Espírito já foi derramado, os últimos dias inaugurados, a volta de Cristo está próxima. Próxima. Leia o sermão escatológico de Jesus em Mateus ou em Marcos 13 e veja os sinais que Jesus estabelece lá para
que vai anteceder o grande e terrível dia do Senhor, você vai observar o seguinte: rapaz, esse trem está para acontecer. Esse trem está para acontecer. Para esse negócio de Jesus voltar, ele vai realmente acontecer. Tudo que está narrado ali já aconteceu em alguma medida. Guerras, terremotos, maremotos, pessoas sendo enganadas e por aí vai. Deus promete misericórdia até o último momento de seu grande e terrível dia. Isso é bom demais. Lembra o ladrão da cruz? 48 segundo tempo. Ô seu moço, você é Jesus mesmo? Aham. Você lembra de mim quando chegar lá, hein? Não, pode ficar tranquilo, você já está na lista. Hoje mesmo nós vamos estar lá, você vai ver só. Último segundo, meu amigo, 46 segundo tempo. Agora, sabe qual que é o problema? Eu e você, a gente não sabe se a gente já está nos 46 segundo tempo. Aliás, muitos de nós estamos achando que está nos 10 minutos do primeiro tempo. E de repente você já está na prorrogação do segundo tempo. Então clame ao Senhor enquanto ainda há tempo. Como diz o salmista, clame por Ele enquanto se pode achá-lo, enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Porque haverá um dia que muitos clamarão, mas não encontrarão pelo Senhor. Haverá um dia que muitos falam: Senhor, Senhor. E ele vai falar assim: não dá, tem um abismo grande entre nós dois aqui, ó. Não tem jeito. Para você já era mesmo. Lascou. Mas enquanto há tempo, clame. Enquanto há tempo, clame. Grite por Ele. Não tenha vergonha dEle. Coloque o seu coração completamente diante do Senhor. Clame ao Senhor, grite pelo Senhor, se quebrante completamente diante de Deus. Seja salvo, seja restaurado. Seja restaurado, meu irmão. Para que viver essa angústia? Para que ficar alimentando essa mágoa dentro do seu coração aí? Para quê? Para que ficar com esse ódio? Para quê? Onde é que esse negócio vai te levar? Fala para mim. Tem um negócio que acontece lá em casa que é muito engraçado. Tem dia que a mulher está irritada, né? Normalmente isso acontece ao menos uma vez no mês. E aí tem um dia desses aí, a Ju estava um pouco irritada. E aí ela foi brigar comigo de alguma coisa errada que eu tinha feito mesmo. Ela estava brava, eu falei: não, desculpa, tal, mas você sabe que toda boa mulher, ela não para de falar na primeira vez, né? Não para. A duas, três. Aí eu falei assim: meu bem, onde é que você quer chegar com esse negócio? O que você quer? Onde é que nós vamos parar aqui? Não tem jeito, eu já não fiz. Não dá para fazer mais. Agora não dá. Onde é que nós vamos parar com isso? A minha esposa, glória a Deus por isso, ela é mesmo, né? Deixa para lá, então, estranho. Mas no outro dia eu fiz correndo. Fica a dica aí, viu, homem? Deixar para o dia seguinte, faz correndo, mandar zebra. Eu fiz correndo. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: essa mágoa que você tem trazido no seu coração aí, já há tanto tempo, essa ferida aí da sua alma, que te incomoda já há tantos anos, onde é que você vai levar isso? Para onde? O que você quer com isso? Assim? Como que isso vai beneficiar a sua vida? Pastor, foi terrível, não aguento não. Eu penso nisso, eu choro. Eu sei, meu irmão, não estou falando que não doeu não. Mas eu estou dizendo para você que você fez coisa muito pior para Deus e ainda assim Ele te perdoa. Estou dizendo para você que mesmo você não merecendo, Ele te ama. Eu estou dizendo para você que mesmo você não tendo condições nenhuma de estar na presença dEle, você está. Eu estou dizendo para você que mesmo você não tendo condições nenhuma de ir para o céu, você vai. O que te importa então das dores desse mundo?
O que te importa das dores desse mundo? Se eu já sei para onde eu vou, se eu sei quem eu sou e se eu sei quem é o meu Pai, o que me importa? Livra seu coração dessa angústia, livra seu coração dessa mágoa. Clame ao Senhor, peça ao Espírito de Deus para curar essa ferida. Peça ao Espírito de Deus para curar essa mágoa. E seja liberto, seja restaurado e viva a vida que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nos dá um olhar mais amplo, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor já prometeu, ó Deus, bênção sem medidas. O Senhor nos perdoa e continua a nos perdoar, e a Tua palavra mesmo diz que a Tua misericórdia se renova a cada nascer do sol. E ainda assim o nosso coração continua duro, petrificado, magoado, ferido. Pai, em nome de Jesus, lava o nosso coração. Arranca de nós toda ferida. Quebra todo o orgulho. Nós possamos nos apresentar ao Senhor de coração, com o coração. Que a mudança em nós seja interna e verdadeira, e não externa e falsa. Que nós possamos viver o Teu Evangelho, ó Pai, sabendo que é o Senhor que é dono de tudo, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, sabendo que o Teu desejo é em nos abençoar. Quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra o nosso orgulho. Nos faça mesmo entregar a nossa vida para que o Senhor dirija ela, para que o Senhor esteja no controle dela, Pai. E se necessário for, Pai, aplica o Teu juízo como o Senhor fez aqui. Mas não nos deixa, Pai, não nos abandone, mas aplica o Teu juízo se necessário for. Porque isso também é sinal do amor do Senhor. Isso também é sinal da misericórdia do Senhor. Abençoe a cada um de nós, ó Pai, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.